Hello, guys! Hoje vamos dar início ao quadro A Minha Vida na Gringa com o Fábio Romero, que é o nosso convidado, tá, do episódio de hoje. E o Fábio tem, assim, muita coisa para falar sobre a experiência dele de vida nos Estados Unidos, que ele usou para poder montar a agência dele de turismo hoje no Brasil, que é a Enjoy Tours. Então, Fábio Romero, fale com a gente, conta para as pessoas como foi essa vida lá na gringa, essa vida nos Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com todo mundo, né? Com vocês, com a Márcia, falar um pouquinho dessa experiência, né? Na verdade, Márcia, são duas experiências, né, que eu tenho para trazer hoje para contribuir, né, dividir aqui com a galera. Uma foi nos Estados Unidos em 2011 e uma mais recente na Europa. Ai, né? que legal, Vivendo, né, Fábio. ali entre Portugal, Espanha, também na Inglaterra, na Irlanda, né, por conta do meu mestrado em turismo. Nossa, Fábio, que legal. Então, assim, nos Estados Unidos, né, por conta aí de uns problemas de greve na faculdade na época, eu viajei para os Estados Unidos já com um contrato com o Complexo Disney, no qual eu trabalhei por cerca de 4 meses no parque chamado Magic Kingdom, inclusive num restaurante, né, chamado Pecos Bill, que apesar do nome, né, que lembra a vida de cowboy, eu não me vestia como cowboy. Nossa, que legal. Eu trabalhava na área de food and beverage, né, então eu trabalhava no restaurante. E a vida no restaurante não é nada fácil, né? A gente tinha picos de trabalho de até 8 horas, no período de 4 de julho, por exemplo, agora. Nossa, gente. No verão americano, a gente chegava a trabalhar 12 horas, né? No meu restaurante, por exemplo, a gente tinha 8 posições de atendimento, que geralmente estava trabalhando a metade. E nos picos de atendimento, a gente chegou a ter 16 filas ao mesmo tempo, Nossa, né? muita gente, né? Nossa, era muita gente no parque. E, Fábio, uma pergunta. Ele falou 4 de julho, gente, é o dia da independência dos Estados Unidos, então é uma festa, né? O americano e os turistas também, eles adoram festejar, comemorar esse dia. Então, a minha curiosidade para você que eu quero lhe perguntar, quando você trabalhava ali, esse sonho, essa diversão não tem nada a ver, né? É realidade, é trabalho. Você tem a vantagem de trabalhar no Complexo Disney, né? E também não só no Complexo Disney, porque você tem outros complexos, né, dentro de Orlando, é você ter esse intercâmbio com muita gente de várias partes do mundo. Então, por exemplo, no restaurante que eu trabalhava, tinham muitos asiáticos, né? Então, tipo assim, o inglês fluía, assim, muito legal, porque você estava treinando a compreensão de uma forma, assim, muito ativa. Tipo, vivenciando, é aquela Exatamente. coisa, tô ali, tenho que me virar, O problema com os né? clientes, né? Problema com refeição, problema de atendimento, indicação dentro Tudo em inglês. Tudo em inglês o tempo todo. né? E Fábio, esse programa você já tinha que saber o inglês quando chegasse aos Estados Unidos? Sim, foi interessante porque a entrevista desse processo no Brasil, que foi em Curitiba, né? Eu viajei daqui de Belém para Curitiba, ele é feito em inglês com o pessoal da Disney. Ah, tá, muito né? legal. Então, ou seja, a gente faz uma pré-seleção em inglês, né, aqui no Brasil e com o pessoal da Disney. Então, aí acho que rolou meio que uma empatia, que eu falei que era da Amazônia e tal. E aí, é verdade. Eles ficam fascinados com esse negócio da nossa experiência de viver, tipo, numa floresta amazônica. Exatamente. Eu passei por isso. Então, aí a gente foi direto pro Magic Kingdom, tanto é que eu já fui pro parque principal, né, trabalhar num dos maiores restaurantes, né, direto com o público. Então, dentro desse restaurante, obviamente, você não trabalha só em uma posição, você pode treinar o inglês em diversas posições. Ai, que legal. Então, você teve essa oportunidade de passar um pouquinho em cada setor, dentro de cada posição dentro do restaurante. Exatamente. Então, por exemplo, uma hora a gente estava preparando alimentos para servir direto ao público, uma hora a gente estava atendendo direto no caixa, uma hora a gente estava atendendo no balcão. Então, tipo assim, a vivência, né, com o inglês diferente de cada consumidor ali do parque, né? Uma hora era um brasileiro tentando falar inglês contigo, uma hora era um asiático, uma hora era um coreano, um vietnamita, um australiano. E aí, eu pergunto para você, depois você
vivencia isso, volta para o Brasil e desde então surge essa ideia, vou montar uma empresa de turismo, foi devido a essa experiência? Sim, aí no caso eu já trabalho com turismo desde 1999, né? Então, ou seja, a viagem aconteceu um pouquinho depois que eu entrei na área, mas vivenciar os parques, né? Vivenciar Orlando, com todo aquele mundo de milhões de visitantes anuais, né? Aquela magia, aquela então, vontade, assim, né? Preciso montar meu negócio, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha a ideia de montar meu negócio. Eu fiquei mais um ano numa empresa prestando serviço para ganhar essa experiência administrativa, né? Terminar o meu curso também de turismo, que eu ainda não tinha terminado. Ai, que legal. E aí, nesse meio tempo, logo depois que eu fundei a empresa, eu senti também que eu precisava ter a experiência, né, do velho mundo. Ah, ok. E aí eu dei um pause na empresa, né? Falei, eu vou dar um pause. Let's go to Europe, né? Eu vou vender tudo que eu tinha, né? Dei um pause, fiquei só prestando serviço online e fui morar 1 ano e meio na Europa, né? E aí, tipo assim, foi quando eu vislumbrei os produtos, a operação toda e voltei já com tudo pro Brasil. A minha curiosidade houve essa diferença tão grande de inglês, porque assim, eu vivencio inglês no meu dia a dia há muitos anos, eu vou dizer que há mais de 20 anos, né, vivenciando essa língua, e sempre vem a pergunta, inglês americano, inglês britânico, inglês da Austrália, do Canadá, enfim, na hora de se comunicar, existe essa barreira mesmo? O que você achou? Assim, a minha vivência, né, nos 2 países aqui, o inglês ele sempre te abre portas, né? Então, assim, onde você chega e que você domina minimamente o inglês, né, seja para fazer um passeio, seja para fazer uma operação turística, né, ele te abre essa porta, né, logo de cara, né? Quer dizer que... Apesar de, no caso, uma experiência minha, na França não foi bem assim. Quando eu comecei a falar inglês com os francês, né? O cara me olhou de cara feia, mas tipo assim, a comunicação fluiu, consegui me livrar da situação, né? Mas assim, abre portas, você consegue uma fluidez de processos muito grande. Quer dizer que independente de você falar o inglês americano, o inglês britânico, seja lá qual for o inglês, uma vez que você fala inglês, você se comunica, né? Exatamente, perfeito. Mas assim, é tipo, a gente quando entra de cabeça no inglês, quando você, por exemplo, na viagem que a gente fez para Irlanda, né, por exemplo, foi a primeira vez que inclusive eu dirigi na mão inglesa, né? Então, enfim, então você chegar com toda a sinalização, todo o processo, tudo do lado oposto, né? E lá no aeroporto, por exemplo, você chegar, você alugar um carro, resolver problemas de trânsito, resolver problemas operacionais com pessoas que você nunca viu falando inglês, né? Dá um orgulho muito grande a gente conseguir se desenrolar nesse processo. É quando você se sente assim poderoso, é verdade. Eu vivenciei muitas coisas e eu acho que na medida que a gente vai aprendendo e cada vez mais vai conseguindo interagir e se situar, né? Não estar mais com aquela sensação de perdido, parece que a gente tem um poder, né? Tem aquela frase, power, né? Knowledge is power. Mas isso é uma realidade. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mais poder a gente sente, porque a gente não fica alheio. E não é verdade isso? E também, Márcia, essa experiência internacional, né, de lidar com grupos e lidar com essas situações todas, me ajudou com o serviço de intérprete em inglês aqui no Brasil, né? Porque a gente recebe grupos, principalmente asiáticos, né? Outra pessoa que fale as línguas asiáticas aqui em Belém é muito difícil de você encontrar, ainda mais intérpretes para trabalhar com turismo, né? Então, geralmente o intérprete que vem asiático, ele fala inglês. Então, por exemplo, eu já recebi grupos do Vietnã, já recebi grupos chineses, grupos japoneses empresariais com 30, 40 pessoas, em que a gente fala com um intérprete que fala a língua local, tipo chinês, fala inglês com ele, então você conseguia, né, fazer com que todo esse processo operacional ocorra, né, falando ao mesmo tempo 3 idiomas, né, eu estou falando com um cara em inglês, traduzindo para o português, tentando entender alguma coisa de chinês. Então, flui, né? Então, o inglês realmente ele é um idioma poderoso, né? Nesse sentido. Ele é poderoso e eu vou tocando nesse assunto aqui rapidamente, eu vou falar uma coisa, que o Brasil, por incrível que pareça, e eu não falo porque eu estou fazendo a pesquisa, eu falo baseada em estudos, em pesquisas atuais, que o Brasil é um dos países que mais tem curso de inglês e que menos se fala inglês. Sim. Aqui, a população, acho que menos de 4% da população, não estou falando de fluente em inglês,
fala inglês, não com fluência. Acho que fluente mesmo não chega a 1%. Então, eu acho que quando a gente tem essa fluência, vivendo aqui, nossa, tem muito business pra gente, tem muita coisa para fazer. E eu digo assim, na minha experiência, foi fantástico ter tido essa oportunidade de viver tantos anos nos Estados Unidos e aprender, claro que viajando a Europa e viajando, indo para a Inglaterra e voltando e falando inglês o tempo todo e trabalhando e preparando pessoas para alcançarem sonhos em inglês, estudar, abrir portas, universidades. Eu digo que para mim foi uma experiência fantástica. Agora, para você, Fábio, eu já vi que não tem dúvida, foi fantástico, mas eu quero que você fale para as pessoas se essa tua vida, essa tua vivência no exterior foi algo que você recomendaria para uma pessoa jovem largar a sua casa, a sua família e ir em busca deste conhecimento? Assim, a viver no exterior, né, por tanto tempo, né, sozinho em muitos momentos, né, ou lidando com outras culturas, né, é um desafio que abre a tua mente, abre a tua vida. E, inclusive, o inglês não só, né, você compreender o inglês não só falando, né, ter essa fluência, mas também saber ler inglês, né, entender o inglês em vários aspectos, foi muito interessante, por exemplo, para os estudos, porque quando eu cheguei em Portugal, apesar do idioma ser português, quase toda a biblioteca do turismo era em inglês. Tudo em inglês. Então imagina, de repente eu tive contato com mais 20, 30 autores que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, nos meus trabalhos de pesquisa, e de repente eu tenho que ler eles todos em inglês na biblioteca. Então, nossa, gente, o primeiro mês assim, eu falei, meu Deus! Então eu me lembro assim que nos primeiros trabalhos que a gente fazia, tipo, a média dos portugueses era 9, a nossa era 6, 7, né? Foi bem, gente, mas calma que o segundo mês está vindo. Então, e a gente foi entendendo os autores, tudo em inglês o tempo todo, né? Verdade. E aí, inclusive, algumas aulas foram em inglês, né? E aí, lá pro segundo, pro terceiro mês, a gente já estava com 8, 9, inclusive algumas médias nossas já passando das médias portuguesas, né? Então, ou seja, a gente conseguiu chegar a dominar o processo graças a saber inglês também, porque eles já tinham esse domínio pleno, né, dos autores ali que a gente estava trabalhando a partir daquele momento, e a gente começou a se acostumar com aquele processo em inglês, né? Então teve todo o processo de conhecer novos autores em inglês ainda, né? E obviamente saber um pouco do idioma, dominar um pouco o idioma, principalmente na leitura também, nossa, abriu assim rapidamente. Em poucas semanas a gente conseguiu, né, chegar no mesmo nível de trabalho, de execução de atividades, né, dentro do mestrado. Então, gente, é isso. O Fábio Romero é um caso de sucesso. A experiência dele, vocês já viram, né? Eu teria que fazer vários episódios para a gente bater esse papo, porque aqui não vai ser o suficiente. Fábio é essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer recentemente. A gente está trabalhando juntos, a gente vai fazer assim, viagens para o exterior. Agora, o meu curso de inglês, o Private Lesson, vai estar viajando por aí com os alunos para fazer experiências no local, né? Ensinando no local. Mas, gente, o que eu quero falar é, se você tem essa vontade de viver lá na gringa, como eu tive essa vivência, e o Fábio também, e trouxemos muitas experiências que nos fizeram profissionalmente bem-sucedidos, eu acho que você deve, se você tem vontade, você deve ir. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como ficar fluente no inglês, basta você acessar um daqueles vídeos que eu tenho de proficiência, tá? Vai lá no canal e se quiser saber alguma pergunta, basta você fazer a pergunta que eu vou ter disposição e prazer em responder, tá bom? Então, Fábio, muito obrigada pela sua visita hoje aqui, né? Por essa entrevista maravilhosa, por ter compartilhado com tantas pessoas a sua experiência, que com certeza foi única, porque tudo é único na vida da gente, somos seres únicos, mas eu acho que as nossas experiências podem motivar muita gente. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, Passo, obrigado, galera. Convido vocês a conhecer lá o nosso Instagram da empresa, nosso Facebook da Enjoy Tours, tá bom? Convido vocês a organizar suas viagens, suas experiências, né? A gente trabalha com pacotes personalizados aí pro Brasil e pro mundo. Vem vivenciar o mundo com a gente, em inglês também. Então é isso, gente. Então agora aguarde o nosso próximo episódio.